Olá, meus irmãos, meu povo, família de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema de hoje é desobstruindo, quer dizer, limpando o canal da bênção. Vejam bem, desobstruindo o canal da bênção. Nós vamos para um hino, depois a palavra e também a oração da fé. Manda aí o seu pedido. Vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados e preciosos irmãos, vocês acabaram de ouvir a palavra de Deus sendo cantada. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mas pode acontecer de você buscar e não achar. Você pedir e não receber. Você bater e não se abrir.
E sempre que acontece alguma coisa assim, é como o nosso corpo que apresenta algumas anomalias. Deve-se fazer um exame. Faz-se um exame para saber o que está acontecendo com o corpo. E faz-se um exame também para saber o que está acontecendo na nossa vida espiritual. Então, a nossa bênção pode não estar vindo, porque o canal da bênção pode estar obstruído. Lembrando que nós somos filhos, tá? E como filho de Deus, nós estamos em lugares celestiais. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, toda a bênção que a Bíblia promete é nossa. Mas o canal tem que estar livre, desobstruído. Claro, eu vou mostrar aqui apenas alguma coisa, mas o que pode obstruir o canal da bênção não é só uma coisa, são várias. Teria que fazer uma escola, né? Um tempo mais elástico. Mas eu estava lembrando hoje, agora cedo, de um caso. Lembrando também que Deus nos trata como filhos e Ele tem essa prerrogativa de nos corrigir. Aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5. E já vos esqueceste da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, não sois filhos, mas bastardos. Isso quer dizer que um filho errado não vai muito longe. Ele não vai. E uma das causas que mais paralisa um filho de Deus é o pecado não confessado ou mal confessado.
Isso paralisa, te deixa doente, atrasa a sua vida. Um exemplo que eu quero trazer, houve um caso de uma irmã que congregava com outro pastor no tempo do irmão Brana. O irmão Brana, muito usado por Deus, famoso, apesar que a fama não lhe atrapalhou nem um pouquinho. Um pastor não conseguindo resolver o problema de uma irmã. Esse pastor, humildemente, diz para ela ir ter com o irmão Brana. Irmã, vai ter com o irmão Brana, porque ele pode resolver o teu caso. E ela foi. E pela surpresa, o irmão Brana não conseguia se assenhorear daquele espírito. Ouça bem. Homem de Deus, que repreendia a tempestade, neve, o enfermo era curado, os demônios eram paralisados. Neste caso, ele ficou surpreso. Ele não conseguia libertar aquela mulher. Então ele foi orar a Deus, foi ter uma audiência com Deus. E Deus então mostrou para ele o problema. Essa mulher sofria de psiconeurose. E aí, na próxima audiência que o irmão Brana teve com ela, ele disse assim: olha, o teu caso tem a ver com um carro. Deus mostrou um carro para ele. E ela então disse assim: olha, eu nunca sofri acidente. Ele disse: não é isso, fique quieta. A visão, ela vinha aos poucos. Aí, ele disse: eu te vejo dentro de um carro com um homem que não é o teu marido. Quando ele disse isso, ela disse: assustou, sabe? E foi destrinchando a vida dela, mostrando onde estava o seu erro. E a mulher então disse: não, eu já confessei. Não, você confessou em parte. Você não confessou tudo. Mas aí, aquela mulher que havia traído seu marido, inclusive ele disse: você temeu. Foi fazer uma cirurgia da amígdala e você não queria tomar anestesia com medo de tomar anestesia e com o efeito dela você acabar falando. Confessa para o teu esposo. E tem um detalhe:
o teu esposo tem a mesma coisa para confessar para você. Ele estava na guerra, no estrangeiro, e lá ele teve um caso também. Então você vai, confessa o seu esposo, ele vai confessar para você, porque não tem como, e aí você volta. Aquela mulher foi e confessou para o seu marido, ele também confessou para ela. Aí ela veio ao profeta e então ele se assenhoreou daquele espírito. Irmãos, o pecado escondido é uma desgraça. Já é uma desgraça pecar. Você imagina você pecar, esconder o seu pecado. Você está dando um sinal verde para o diabo te amarrar, te esbofetear, atrasar a tua vida e até mesmo atuar nas tuas emoções. Então, você tem que tirar o direito de Satanás de te segurar. Aí você vai para a Bíblia para ver. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas aí vem endossar o que eu estou falando. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, preste atenção que aqui está. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, tem muitos ensinos que ensinam assim. Não, você pede perdão para Jesus. Ele que vai te perdoar. Não, nós temos que confessar uns para os outros. Não é só para Jesus. Nós temos um exemplo que aconteceu com a vida do irmão Branham. Eu gosto porque ele contava até os seus fracassos. E serve para nós. Ele estava numa demanda. Eu vou explicar resumidamente. Ele dava muitas ofertas para as pessoas. Isso é o que foi descoberto porque ele não contava para ninguém. Lá nos Estados Unidos, não é igual no Brasil, que a sonegação é fácil. Vamos supor, por exemplo, na caixa de correio do irmão Branham vinha muitos cheques nominais para ele. Inclusive,
quando indagaram para ele de onde vinha tanto dinheiro, ele disse: fica com a chave do correio que vocês vão ver da onde que vem dinheiro. Não pedia, mas vinha. E às vezes um irmão precisava, ele simplesmente endossava o cheque atrás e dava para o irmão. Veio uma conta para ele de muitos impostos para pagar. E para lidar com a lei, ele arrumou advogado. E após um dia turbulento de ligações dos advogados e tal, ele ficou muito, vamos dizer assim, estressado. E de tardezinha uma ligação. Aí ele corre para de trás da casa, sabendo já quem era, e diz para a esposa: fala que eu não estou. Estou cheio. Tem muita gente que faz isso. Fala que eu não estou. A esposa foi lá e disse assim: tá certo isto? Deixou a mente dele trabalhar. E aí, mais tarde, chega na sua casa um senhor com uma criança doente. E ele então, quando ele vai impor as mãos sobre o bebê lá para orar por ele, a sua consciência lhe acusa. Você não está apto para orar por esse bebê. Você tem pecado. O que ele fez? Uma coisa nobre. Nós devemos aprender com isso. Porque tem pessoas que acham que se confessar que falou do irmão, o irmão vai tê-lo como pessoa errada pro resto da vida. Não. Pelo contrário. E mesmo que ele tivesse, o melhor é você estar certo com Deus. Tem que acertar. Ele disse para aquele irmão: o senhor me espere aqui, que eu tenho que acertar algo. Aí ele foi lá no escritório do advogado e confessou para o advogado. Contou que ele pediu para a esposa mentir quando ele estava lá. Ele estava lá. O advogado colocou o braço no ombro do irmão Branham e disse assim: Billy, o que eu posso esperar de alguém que está se acertando? Eu sempre confiei em você. A partir de hoje, eu confiarei ainda mais. Olha, depois ele foi para uma caverna que ele costumava ir para orar. Orou o dia todo, saiu da caverna e pediu para Deus ainda um sinal que Deus o tinha perdoado. Quando ele conta que um vento veio sobre aqueles arbustos e ele sentiu aquela paz que excede todo entendimento. Ele chorou, gritou, pranteou e depois Deus só fez milagres. Milagres. O canal estava desobstruído. Nós precisamos chegar naquele irmão e dizer: irmão, eu estava chateado com você. Irmã, eu falei mal de você.
Vamos acertar. Eu estou te pedindo perdão. Você me perdoa? Sim, te perdoo. Esta deve ser a nossa atitude. Não é confessar a Deus. Deus já sabe. Deus sabe antes de você pecar. Os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando os bons e os maus. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Deus já sabe quando você está pensando, Deus já sabe os teus pensamentos. Então, primeiro você acerta com aquela pessoa. Acerta com a esposa. Quantas pessoas que vão para a cama com a mulher pensando na mulher que ele viu no celular e cobiçou, na pornografia, e vai com a esposa pensando naquilo. Deve ser confessado também. Ora, é a mesma coisa que cobiçar a vizinha, a mulher do serviço. É a mesma coisa. Então, às vezes, a nossa vida está tão atrapalhada e você não consegue vencer na vida e vai ver coisas como estas. Pecado escondido, que não somente atrapalha a vida, impede, atrapalha a tua salvação. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos desobstruir o canal da bênção. Porque os pensamentos de Deus para conosco é de bênção. Leia Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a cada um aquilo que esperais. Olha, os céus estarão a nosso favor. Bênçãos. Por isso que no hino que nós ouvimos, está cantando Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que acrescentar é ir acumulando, Deus abençoando os seus celeiros, abençoando a sua sementeira, abençoando o seu lar, abençoando sua família, prosperando, te enchendo com o Espírito Santo. Isso é bênção. É bênção de Deus. Mas nós temos que limpar o canal para que a bênção possa fluir. Uma veia entupida faz com que o coração trabalhe forçadamente. Pode levar a um problema cardíaco. Você perde a vida. Os canais da bênção entupido, você fica um fracassado. Uma pessoa sem sucesso,
sem brilho, que anda como se andasse numa esteira, não sai do lugar. Mas Deus quer te abençoar. Não adianta, meu irmão. Se você é um filho de Deus, enquanto você não acertar, você não decola. A pessoa, um avião que vai decolar e tem um cabo de aço amarrado em alguma coisa no chão, segurando ele, não decola. Então não adianta. E não adianta vir para a palavra só pensando na prosperidade. Tem gente que quer Deus só para dar bênção para ele. Mas não quer Deus corrigindo ele. Não quer Deus dando direção para ele. Ele quer andar segundo o seu próprio entendimento e ter as bênçãos de Deus que são para os seus filhos. Não adianta não. Adianta, está perdendo seu tempo. Nós não somos denominacionais que prega apenas que vai ter vitória, e vitória, que você vai pisar na cabeça de Satanás. Pisa nada. Não. O que atrai o cristão, o eleito, é a palavra, a disciplina que ela tem, e o único meio de um filho de Deus prosperar na vida é assim. Há um salmo que eu considero o salmo da prosperidade. É o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a receita. Esta é a receita. E se você anda nos caminhos do Senhor, você vai desobstruir o canal da tua bênção e você vai ser abençoado, abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para a oração da fé. Nós temos o irmão Fábio Medeiros. Peço oração em favor do irmão Basílio e família e pela minha vida e família. Por meu filho Tiago Medeiros, pela minha nora Gabriele Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros, por José Nunes, aliás, por Jorge Nunes e família, por Flávio, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa, por Michele, por Mariana, por Flávio, pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil, e especialmente do Sul, né? Oração para Jorge Luiz Nunes Cordeiro. Olha só, bênção dupla. Para Marcelo Souza de Araújo, Heredinéia Cordeiro Costa, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, irmão Basílio, irmão Fábio Medeiros. Também peço pela minha vida financeira e espiritual, e que Deus abençoe meu trabalho e combate os olhos grandes e a inveja. Olha, uma maneira de combater isso também, né?
é não contar o que você vai fazer. Como é que vai ter inveja de uma coisa que não sabe, né? A irmã Luciana Lima, peço oração por Sueli por cura de rim, por Eleudes, que Deus dê sabedoria de vida para ele e proteção. Por Sebastião Dama, pois está muito doente com câncer avançado. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Cida, peço oração por Moisés, por libertação e salvação, que Deus tenha misericórdia dele. Estou sofrendo muito. A irmã Keila, peço oração por minha filha, Kelly Cíntia, por decisão. E por Josué, por uma porta de emprego. A irmã Rose Dornelas, peço oração em meu favor. E a irmã Sandra, peço oração pela saúde do meu estômago, que já fui diagnosticada de gastrite crônica. Peço por libertação de Sebastião. E Girlene Lorena, Sebastião de Barros, Leonilda Cleusa Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves, Lucas, Keren Gonçalves, Keren Gabaldi Gonçalves, Irene, Aline, Lívia, Hugo, Tudo Garcia, Lara e família por libertação, Anderson e família por libertação, Garcia também. Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, Maria Oliveira Barbosa da Silva, Maurício de Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro de Família, Velma de Souza Cordeiro. Olha só. Deixa eu ler toda a família. Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa. Até aqui tá bom. Vamos falar com Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra nos ensina como estar numa posição de pedir e receber, de buscar e achar, de bater e se abrir. A Tua palavra não falha, nunca tem falhado. Eu posso dizer que não tem falhado por causa da minha vida. O Senhor tem me abençoado, me curado, me dado muitas vitórias, sem que eu precise fazer algo. Somente por confiar em Ti e deixar tudo em Tuas mãos. Pai, há vários irmãos. Eu li apenas alguns nomes, mas o caderno de oração está cheio. Tem bastante pessoas necessitadas, pessoas doentes, pessoas depressivas, ansiosas, pessoas que simplesmente pedem que suas vidas sejam ainda mais abençoadas. O Senhor continue na direção. E os pedidos de hoje, essas famílias que precisa grandemente do mover do Teu Espírito Santo sobre todas elas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com esse nome que é sobre todo nome, e Ele é forte, poderoso, porque não é um nome qualquer, não é o nome de uma segunda pessoa da Trindade.
Não, é o nome de Deus. Jesus é o eterno, é Salvador. É o teu nome, salvífico, para expulsar demônios, para orar pelos enfermos e para batizar as pessoas, fazendo com que seus pecados sejam perdoados. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pai, eu invoco este nome, que é sobre todo nome. Esse nome é uma chave para a vitória, é uma chave para o triunfo de cada filho. E com este nome eu faço como Davi. Davi era bem menor do que Golias, mas ele tinha experiência contigo. E Davi, ao enfrentá-lo, disse: você vem a mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, que é o nome de Jesus Cristo. Satanás, você vem contra o nosso povo. E não é só eu que estou orando, não. Há vários irmãos orando. É um exército. E nós vamos a ti agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vem a nós com diabetes, com câncer, com enxaqueca, com depressão. Você vem travando, você vem trazendo orgulho, vergonha para que as pessoas não se consertem, mas eu vou a ti agora, em nome do Senhor dos Exércitos, destruindo pela fé, matando o câncer, destruindo as enfermidades, porque Deus nos tem dado autoridade na sua lei. A lei é a palavra, aleluia. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Não posso impor as mãos, mas eu posso determinar. Salmo 107:20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Não tem escapatória, não tem como fugir do raio de ação do nosso Deus. O braço de Deus não é curto, não está encolhido, o ouvido não está gravado. Em nome de Jesus Cristo, sejam curados, libertos pelo poder da palavra do Deus vivo. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais um trabalho feito, mais uma missão cumprida. Nós tivemos 42 conexões, 55 irmãos aproximadamente, uma congregação. Tupã, irmão Alfredo, a irmã Miriam Araújo, a irmã Valdirene e o irmão Sérgio. Em Limeira, a irmã Débora Ferreira, irmão Isaac Martins, irmão Cícero e a irmã Madalena, irmão José, a irmã Maria e Natanael. E lembrando do irmão Dailes, gente. Vamos levantar as mãos pelo irmão Dailes, que ele seja abençoado, já está melhorando, logo estará nos cultos novamente. Bastos, a irmã Cília Manísia, irmão Eduardo. Manduri, irmão Nelson e irmã Cláudia. Inúbia Paulista, irmão Adão e irmã Maria.
Honório Gugel, Rio de Janeiro, Fábio Medeiros. Arco-Íris, Felipe Serafim. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães, Noêmia Guimarães, Elias Guimarães. Pirapozinho, Leandra Góes, Piacatu, Luciana Lima, em Lins, Irmão Walter, Sorriso, Mato Grosso, Oscar Loeblen, Cantagalo, Paraná, João Lamaga, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Aldair e Leila, Maria Verres, Maria Luzinete. Placas do Pará, Janete Jarenco, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Anápolis, Goiás, da Manqueila. Olímpia, Marrose Dornelas. Araraquara, Noêmia Gomes. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. Palmas, Tocantins, Duenes Ribeiro. Redenção, Pará, Pastor Irineu, companheirão. Brumado, Bahia, Maura Pereira. Espanha, Aline Custódio. Aracaju, Sergipe, Irmã Sandra. E Silmara Piva. Que o Senhor continue abençoando vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande shalom para todos.